Recentemente foi lançado o livro do Bill de Gravity Falls, e nesse livro temos várias informações extremamente valiosas para qualquer fã da obra, como imagens bizarras do Bill e até o ser mais poderoso do verso inteiro de Gravity Falls, o Axolote. Mas esse não é o foco do vídeo. Em uma página dupla do livro, vemos várias variantes de vários universos alternativos de Gravity Falls dos irmãos Pines, o que tecnicamente não é um absurdo, já que foi falado pelo próprio Bill que ele conseguia ver outras dimensões e, ao que tudo indica, viajar entre elas. Eu sei de muitas coisas! Muitas coisas! E bom, nessas páginas duplas temos um breve vislumbre dos várias variantes do Dipper e Mabel Pines, em seus piores momentos, infelizmente. Então, sem mais enrolação, bora! Dipper. No episódio Ópera de Meias, Dipper está tentando saber a senha do suposto antigo laptop do Stanford. Dipper tenta todas as senhas possíveis durante vários dias sem dormir, enquanto Mabel está preparando uma ópera de meias para o seu crush. Mas, infelizmente, Dipper não acerta nenhuma senha, então em uma medida desesperada, aceita fazer um pacto com Bill. Em troca da senha do laptop, Bill pegaria um fantoche da Mabel, mas como era de se esperar, Bill não cumpriu sua palavra de forma literal. Bill tira o espírito do Dipper de seu próprio corpo e possui ele durante o resto do episódio. Felizmente, tudo acaba se resolvendo no final. Mas, nesse universo alternativo, Bill venceu e ficou com o corpo do Dipper pelo resto da vida. Time Dipper. No episódio O Porco e o Viajante do Tempo, Dipper tenta se aproximar de Wendy no parque do tio vô Stan, mas Blendin, um viajante do tempo, acaba sendo descoberto pelos irmãos Pines. Blendin mostra ter uma fita métrica capaz de viajar pelo tempo. No episódio original, Dipper e Mabel voltam várias vezes no tempo no mesmo dia para fazer o Dipper conseguir um bicho de pelúcia para Wendy, enquanto Mabel pega várias vezes seu porco de estimação. Na linha do tempo em que Dipper consegue, Mabel perde o seu porco para Pacífica. Mabel fica extremamente triste por isso e começa a ficar batendo a cabeça num totem, enquanto Dipper fica avançando no tempo para provar que a Mabel iria superar, mas infelizmente Mabel nunca superou e Dipper voltou mais uma vez e consertou a linha do tempo original. Mas nesse universo, Dipper não se convenceu e ficou avançando e voltando no tempo várias vezes, deixando a Mabel em uma depressão profunda. Dipper e Mabel do Olho Cego. No episódio A Sociedade do Olho Cego, conhecemos a Sociedade do Olho Cego, uma seita que apaga as memórias dos habitantes de Gravity Falls, garantindo que não haja problemas na sociedade, sendo formada a partir de Fiddleford. Nesse universo, Dipper e Mabel se juntam ou sempre fizeram parte da Sociedade do Olho Cego. Então os dois começaram ou sempre apagaram as memórias dos habitantes sem interferir ou interagir com o sobrenatural da cidade. Mabel. Beleza, eu vi coisas bizarras nesse aqui, então vou ter que inventar a maioria da história. Vou usar de base o episódio Ópera de Meias. Nesse universo alternativo, Mabel fica preocupada com a obsessão do Dipper pela senha do laptop. Então Bill vai atrás de Mabel para fazer o mesmo acordo, só que agora Mabel virou um fantasma e Bill assumiu o seu corpo. Ao que tudo indica, Mabel não soube usar os fantoches que nem o Dipper, e Bill nunca foi derrotado pelo Dipper, enquanto Mabel fica em sua forma de fantasma por toda a eternidade. Zombie Mabel. No episódio Espanto OK, Dipper invoca zumbis para provar que o sobrenatural existe para dois agentes do governo. No episódio original, Dipper, Mabel e Stan vencem os zumbis com a harmonia de 3 vozes, mas nesse universo alternativo, antes de fazerem o trio e vencerem os zumbis, Mabel é acidentalmente mordida e acaba virando zumbi. Não se sabe se o Dipper também virou zumbi ou se tornou sobrevivente e tá passando o resto da vida procurando uma cura para salvá-la sem explodir a cabeça dela. Queen Mabel. No episódio Armadilha para Turistas, Dipper e Mabel vão para a cidade de Gravity Falls e acabam se envolvendo com gnomos. No episódio original, os gnomos se aproximam de Mabel e tentam fazer dela a rainha dos gnomos, mas ela obviamente recusa e Dipper consegue salvá-la no final, e ela fica com o anel de rainha e derrota os gnomos. Mas nesse universo alternativo, Mabel aceitou ser a rainha dos gnomos
e começou a viver na floresta. Não sabemos se o Dipper dessa versão tenta salvá-las ou deixa ela com os gnomos em troca dos próprios gnomos não virarem um Megazord de gnomos e destruírem a cidade. Mabel do amuleto. No episódio A Mão que Balança, Mabel conhece Gideon, um rapaz dodói da cabeça. Nesse episódio, Gideon tem um amuleto com habilidade de levitação. Mabel não aceitou ser a namorada dele, mas o cabeludo não aceitou a rejeição e quase manda de base o Dipper. Mas, felizmente, a Mabel aparece e salva ele. E mais para o final do episódio, Dipper e Gideon caem de um penhasco e quase foram de base. Só não foram porque a Mabel pegou o medalhão e salvou os dois, e logo depois o destruiu. Mas nesse universo alternativo, Mabel salvou os dois, mas não destruiu o medalhão. Aqui, ela teria se tornado uma das pessoas mais fortes da cidade, só perdendo para o Bill, a Charlotte e Bebê do Tempo. Essa variante desse Dipper tentaria saber mais sobre o medalhão para testá-lo e destruí-lo, e até poderia pedir ajuda para o Gideon, e possivelmente ajudaria para ter a Mabel sem o amuleto de volta. Ghost Dipper. Essa variante tem a base do episódio Ópera de Meias, só que ao invés de ter um Dipper, esse não conseguiu voltar ao seu corpo original e ficou vagando até poder achar um jeito de voltar ao seu corpo, enquanto tentam cuidar do corpo sem o seu próprio espírito. Mas, ao que tudo indica, Dipper nunca voltou para seu corpo e nem achou um novo. Submarine Dipper. No episódio Submarine, Dipper e Mabel são caçados pelo monstro do Submarine, enquanto eles precisam pegar doces. No final, eles não conseguem os doces e o monstro do Submarine ataca diretamente os gêmeos e amigos. No episódio original, Sus é devorado, mas sobrevive e devora o monstro, e todos voltam para a cabana do mistério para comer os restos dos doces. Mas nesse universo, aparentemente, todos foram devorados e não saíram vivos. Dipper e Mabel petrificados. No episódio Estranhagedon Parte 1, Bill consegue se libertar para o nosso mundo em forma física e traz seus amigos para uma grande festa e caos na pequena cidade de Gravity Falls, e um deles são uma raça de olhos voadores que tem o poder de petrificar qualquer ser vivo com seus olhos. No episódio original, os irmãos Stennis conseguem enganar Bill e derrotá-lo, mas nesse universo alternativo, no episódio Estranhagedon Parte 3, Dipper e Mabel são petrificados pelos olhos e Bill nunca foi derrotado. Pequeno Dipper e Mabel. No episódio Dipper Pequeno, Dipper acha um cristal que aumenta e diminui o tamanho dos objetos e seres vivos. Ele usa o cristal para aumentar de tamanho, mas Gideon pega a lanterna com um cristal e diminui os gêmeos até ficarem do tamanho de bonecos. Felizmente, no final do episódio, derrotam Gideon e voltam ao normal. Mas nesse universo, Dipper e Mabel não conseguiram derrotá-lo e, ao que tudo indica, ficaram presos na casa do Gideon para sempre. Sugar Mabel. No episódio A Inconveniência, Dipper e Mabel vão para uma loja de conveniências assombrada com a turma da Wendy. No episódio original, Mabel fica viciada em um doce extremamente doce e viciante, enquanto são atacados por dois fantasmas de velhos que odeiam jovens. Fica tudo resolvido no final, graças à dança do cordeirinho do Dipper. Mas nesse universo alternativo, Mabel ficou completamente viciada no doce e não conseguiu largar seu vício, e acabou presa na loja de conveniências com os fantasmas. Ou acabou sendo presa na dimensão do cachorro amarelo, que eu descobri recentemente que é uma entidade tão forte quanto o Bill. Também tem outra teoria, só que muito mais macabra: intoxicação alimentar severa. Ou, provavelmente, Dipper não fez a dança do cordeirinho por ter vergonha e todos acabaram indo de base. Gideon Wins. Essa versão do Dipper se passa no mesmo episódio da Mabel do amuleto, ou é uma ramificação do mesmo episódio. Nesse universo, Mabel não foi atrás do Gideon para resolver o seu problema, enquanto Dipper ficou mandando a real pro Gideon, e acabou recebendo uma tesoura nas costas pelo Gideon. É até bizarro que o Gideon ia mandar o Dipper de base, sem problemas no universo Prime. Dipper de cera. No episódio Caçadores de Cabeças, antigas estátuas de cera retornam e voltam à vida durante a noite. Eles ficam presos por anos
e quando foram libertados, iam mandar de base o Stan. No original, fica tudo resolvido, com os irmãos Pines derretendo as estátuas de cera e recuperando a cabeça de cera do Stan de cera. Mas nesse universo alternativo, as estátuas venceram e conseguiram transformar os irmãos Pines em estátuas de cera. E você ainda mais macabro aqui, chuto que nesse universo conseguiram decapitar o Stan de verdade. Mabel de Amber. No episódio A Terra Diante dos Porcos, o monstro da vez é um pterodátilo, pegando o Aldous para alimentar seus filhotes. A família Pines acha a caverna dos dinossauros e tudo se resolve no final. Mas nesse universo alternativo, Mabel acabou presa em Amber e os outros não conseguiram salvá-la. Provavelmente foram pegos pelo pterodátilo e foram de base. Pixel Dipper. No episódio Lutem Lutadores, Dipper é obrigado a lutar contra Rob por uma discussão envolvendo a Wendy. Durante o episódio, Dipper chama o lutador Rumble direto de um jogo estilo Street Fighter para proteger ele do Rob. Obviamente dá tudo errado e Dipper é obrigado a lutar contra o Rumble. No episódio original, Dipper fica com 1 de HP de vida e derrotou o Rumble, usando as regras do próprio jogo, dando game over na missão principal do Rumble e voltou para o seu jogo. Mas nesse universo, Dipper perde todo o seu HP e acaba virando parte do jogo. E mesmo que tenha um código para trazer os lutadores para o mundo real, aparentemente Mabel e Sus não sabiam do código, e Dipper não conseguiu avisar os dois, só podendo usar frases básicas e clichês de jogo. Dipper de madeira. No episódio Entrando no Depósito, Dipper e amigos entram em um antigo bunker secreto para tentar desvendar os mistérios do autor dos diários. No bunker, Dipper e Randy encontram o Metamorfo, mas o que mais importa nesse universo alternativo é o final dele. Na derrota do Metamorfo, ele acaba virando Dipper para dar um último susto nele, fazendo essa pose, dizendo que ele iria acabar assim se continuasse investigando os mistérios. Mas isso acaba acontecendo no episódio O Mistério da Mansão Noroeste, onde aparece o fantasma de um antigo lenhador e o fantasma mais forte da obra. O fantasma tem o poder de transformar os seres vivos em madeira, e no episódio original, Dipper acaba virando madeira, mas Pacífica abre o portão da mansão, ignorando seus pais e trazendo para a festa o nosso povão. Mas nesse universo alternativo, Pacífica nunca abriu o portão e fugiu com seus pais, enquanto Dipper e todos na mansão ficaram transformados em madeira pela eternidade. E antes de ir para o próximo, recomendo vocês verem esse vídeo da Vini, que é bem bom. Tyrone. No episódio Dipper em dobro, Dipper usa uma impressora que consegue copiar um ser vivo, dando vida e consciência para a cópia. No episódio original, Dipper fica paranoico com vários planos e dá vida a cerca de 12 cópias. Obviamente, dá uma briga generalizada entre cópias e no final original, todos são destruídos pela água e Dipper conversa com Tyrone. Mas, infelizmente, Tyrone foi destruído pelo refri e tudo acaba de certa forma bem. Mas nesse universo, o Dipper original foi derrotado pelos clones e Tyrone foi superior a todos e ficou no lugar do Dipper original. Provavelmente o Dipper original continua preso no armário ou foi de base pelos clones. É até estranho pensar que essas variantes foram de base ou tiveram finais horríveis em todos os episódios da obra, porque só de pensar que isso é bizarro demais. Os irmãos Pines que sobreviveram foram os 1,00% que venceram o Bill. Obviamente tem outras variantes, mas infelizmente não temos uma visão clara delas nessa página dupla. E também eu tive que inventar umas histórias de fundo dessas versões para não deixar em branco. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!